A madrugada na favela não é silenciosa. Ela observa. O som de um rádio chiando no escuro pode significar que alguém foi condenado. Não por um juiz, não por um tribunal oficial, mas pelo tribunal do crime. Um sistema invisível onde o veredito quase sempre termina da mesma forma. E quando o seu nome entra nessa lista, o morro inteiro já sabe que você dificilmente verá o amanhecer. Poucos falam sobre isso abertamente, mas se você quer entender o que realmente acontece nas sombras do crime organizado brasileiro, fique conosco. Porque mergulhar nessas estruturas exige nervos de aço e a compreensão de que, aqui, a lei é ditada pelo medo. O ar no barraco parecia denso, carregado por uma eletricidade que não vinha da rede elétrica clandestina, mas da tensão acumulada nos ombros dos homens que ocupavam o pequeno cômodo. Ninguém falava. Só dava para ouvir o ventilador velho girando lentamente no teto, cortando o calor úmido com um estalo rítmico que parecia marcar os segundos de uma contagem regressiva. Marcos estava sentado em um banco de madeira, as mãos amarradas com fios de nylon que cortavam a circulação. Ele não olhava para cima. Seus olhos estavam fixos em uma mancha escura no chão de cimento batido, onde uma lâmpada nua pendia de um fio, balançando levemente com a corrente de ar. A fumaça do cigarro cobria parcialmente o rosto dos homens armados que patrulhavam a entrada. Eles não eram apenas guardas, eram algozes em potencial. A suspeita havia começado dias antes, quando uma quantia de dinheiro do movimento desapareceu após uma operação policial mal contada. No morro, o silêncio também condena. Marcos sentiu a paranoia crescer dentro de si como um veneno silencioso. Ele via os olhares desconfiados dos vizinhos, pessoas que costumavam lhe dar bom dia e que agora atravessavam a rua apenas para não ter que cruzar o seu caminho. A mãe de Marcos já sabia. Pelo jeito que os conhecidos evitavam olhar nos olhos dela na fila da padaria, ela compreendeu que o filho estava marcado. O medo circula mais rápido que as notícias nas vielas apertadas, e o tribunal nunca dorme. Aquela convocação não veio por papel ou oficial de justiça. Veio por um chamado ríspido, uma batida na porta que fez a estrutura de madeira ranger sob o peso de coturnos. Na favela, quando alguém chama, ninguém pergunta o motivo, apenas segue. O acusado já entra sabendo que não vai sair. A sensação de condenação é um peso físico. O tribunal do crime funciona como um mecanismo de ajuste do movimento, uma engrenagem que tritura quem quebra as regras não escritas. Pode ser uma falta de disciplina, uma desobediência a uma hierarquia que se estende das vielas escuras até as galerias mais profundas do sistema prisional. Quando o celular foi colocado no viva voz, todos ficaram em silêncio. A voz que vinha do outro lado da linha, vinda de dentro de um presídio a quilômetros dali, não precisava gritar. Ela apenas ditava o curso da história. Era uma voz fria, desprovida de qualquer hesitação. A audiência estava formada. Não havia defesa. Não havia apelação. O tribunal do crime se baseia na autoridade absoluta, onde o veredito é uma consequência direta da falha cometida. O acusado percebeu tarde demais que o silêncio naquele barraco dizia tudo. A conversa durou apenas poucos minutos, mas para Marcos, pareceu durar uma eternidade. Foram frases curtas, ordens diretas que selaram o destino de um homem que, até pouco tempo, acreditava estar protegido pela lealdade. A escalada do terror era metódica. Primeiro, a suspeita que isola o indivíduo do convívio social. Depois, a convocação, o momento em que a máscara de normalidade cai e a realidade do poder paralelo se impõe. Em seguida, o julgamento, onde a tecnologia conecta os líderes distantes à execução imediata. Por fim, a sentença. O espectador precisa entender que isso está ficando pior a cada segundo. O que acontece em seguida raramente aparece nos jornais, mas o morro inteiro entende o significado desse silêncio que se segue após um veredito. Muitos se perguntam como alguém pode viver sob essa pressão constante. A resposta reside no controle absoluto sobre a vida e a morte. O poder paralelo vive da paranoia. Se um membro desrespeita uma regra, todo o ecossistema da facção se sente ameaçado. Eles não julgam apenas o indivíduo. Eles julgam a própria sobrevivência da organização dentro da comunidade. E quando a família da vítima é envolvida, o terror ganha contornos de tragédia.
Parentes passam a ser observados, obrigados muitas vezes a provar lealdade ou apresentar cópias de depoimentos que foram dados às autoridades em um ciclo vicioso de humilhação e medo. A alma humana, sob constante ameaça, começa a se fragmentar. Marcos não chorava. Ele já estava além do desespero. Seus pensamentos vagavam, tentando encontrar um momento de paz que já não existia. Ele lembrava da infância, quando os becos eram apenas caminhos para brincar, não corredores para o fim. Agora, cada passo de moto passando lentamente na rua parecia uma ameaça. A luz da lâmpada piscava, um efeito quase hipnótico que mantinha todos em estado de alerta. O ambiente era de uma tensão psicológica brutal. Não se tratava apenas de uma execução, mas de um ritual de poder desenhado para ser um exemplo. Ninguém ousa questionar as regras. O medo é a linguagem universal. As execuções podem variar em brutalidade. O uso de cobertores para enrolar os corpos e o descarte em áreas isoladas são marcas registradas de um procedimento que busca apagar não apenas a vida, mas a própria existência daquela pessoa na memória da comunidade. O Tribunal do Crime não precisa de leis escritas, porque o medo já faz o trabalho por ele. É um sistema que se autoalimenta, onde cada punição serve como um lembrete para os que ficam de que a sentença começa muito antes da execução. O escuro da favela, ao amanhecer, traz uma estranha calma. Os homens armados se dispersam, as luzes se apagam e a rotina tenta retomar o curso como se nada tivesse acontecido. Mas o rastro de sangue e a sombra do tribunal permanecem. Essa é a parte que raramente transborda para o mundo exterior. O que vivemos ali é uma realidade distorcida, onde o valor de um ser humano é medido pela sua utilidade para o crime. E se essa utilidade acaba, o sistema descarta o que não serve mais. O silêncio que sucede o crime é a ferramenta mais poderosa dos faccionados. Ele diz aos moradores que, aconteça o que acontecer, o sistema está no comando. É fascinante e terrível observar como estruturas tão complexas de poder se mantêm mesmo quando confrontadas com o Estado. O Tribunal do Crime é apenas uma faceta dessa máquina. Existem hierarquias, divisões de tarefas, logística e, acima de tudo, o controle do medo. A cada nova operação policial, a cada nova movimentação nas facções, o tribunal se adapta, se torna mais invisível, mais implacável. E quem está na base dessa pirâmide vive em uma corda bamba, sabendo que a qualquer momento o rádio pode chiar, o celular pode tocar e o destino pode ser traçado por uma voz do outro lado do estado. A paranoia se torna o estado natural do ser. Não há como escapar da lógica da violência quando se está inserido em um sistema que não conhece a misericórdia. As pessoas nas favelas aprendem cedo a reconhecer os sinais. O andar de alguém específico, o tom de uma conversa, o fechamento repentino de uma rua. São avisos. E aqueles que ignoram os avisos acabam, invariavelmente, sentados em bancos como o de Marcos, esperando por um veredito que não tem defesa. É uma guerra urbana onde o campo de batalha atravessa a própria sala de casa. A conexão emocional com essas histórias é o que nos mantém presos, tentando entender a mente de quem exerce tal poder e a agonia de quem padece sob ele. O que leva um homem a aceitar ser o juiz, o júri e o carrasco de um vizinho? O que leva uma comunidade a aceitar esse estado de exceção como o novo normal? Essas são perguntas que a sociologia tenta responder, mas que na prática se resumem a uma única palavra: sobrevivência. Para as facções, o tribunal é a garantia da ordem, a ordem deles, forjada no ferro e no sangue. A tensão, no entanto, nunca cessa. Mesmo após a execução, a atmosfera permanece pesada. A família da vítima, agora sob vigia constante, vive dias de agonia, sem saber se a punição terminou com a morte do ente querido ou se o braço longo do sistema ainda os alcançará. Eles são obrigados a viver o luto em silêncio, muitas vezes negando a verdade para não atrair mais atenção para si mesmos. A desconfiança se torna uma camada extra de proteção. Não se fala, não se olha, não se comenta. O silêncio é a autodefesa dos sobreviventes. E enquanto as luzes da cidade continuam brilhando, milhares de pessoas ainda vivem sob leis que nunca foram escritas.
Leis impostas pelo medo, pelo silêncio e pela certeza de que, em alguns lugares, a sentença chega antes mesmo do julgamento. A narrativa que construímos sobre o crime organizado muitas vezes ignora essa camada psicológica. Preferimos focar na estatística, nas armas, nas apreensões, mas o verdadeiro domínio ocorre no campo das ideias, no controle da mente daqueles que habitam esses territórios. O medo é a moeda mais forte. O Tribunal do Crime não precisa existir oficialmente. Ele é uma ideia, uma ameaça constante que paira sobre cada beco, cada esquina, cada casa. Ele vive nas sombras, nas palavras nunca ditas, nos olhares desviados. É um sistema que se retroalimenta da passividade e do terror. E enquanto o Estado não for capaz de ocupar esses espaços não apenas com força, mas com presença real e dignidade, o tribunal continuará funcionando como a autoridade suprema nas entranhas da favela. Se você quer entender o que realmente acontece nas sombras do crime organizado brasileiro, se inscreva agora. Porque a próxima investigação vai revelar estruturas que quase ninguém tem coragem de expor. Nosso canal é uma janela para o que muitos preferem ignorar. Uma análise profunda do que sustenta o poder paralelo e como a sobrevivência se tornou o principal objetivo de vida para tantas pessoas. Não se trata apenas de crime. Trata-se da realidade nua e crua, sem filtros, sem explicações fáceis, apenas a verdade sobre o submundo. A cada vídeo, desvendamos camadas que definem o curso da nossa segurança pública e da vida nas áreas de risco. O Tribunal do Crime é apenas o começo da nossa jornada por dentro dessas organizações. Acompanhe nossas próximas investigações, pois nem tudo que é dito é o que realmente importa. O que importa é o que está nas sombras, o que não é mostrado e o que o sistema tenta desesperadamente esconder. O medo é uma ferramenta, e nós estamos aqui para desarmá-la através da informação. Fique atento, a próxima revelação está sendo preparada. Ao olharmos para esse cenário, percebemos que o ciclo de violência não é apenas um problema de polícia, é um problema de controle social. Enquanto o Tribunal do Crime puser medo e as facções ditarem o cotidiano, o ciclo de sangue se renovará a cada geração. A pergunta que fica para todos nós que observamos de fora é: até que ponto o silêncio também nos torna cúmplices dessa tragédia diária? A resposta, assim como o veredito do tribunal, pode ser mais dura do que estamos dispostos a encarar. O vídeo de hoje termina aqui, mas a história continua, sempre, nas sombras de um lugar onde o sol nunca brilha totalmente. Fique ligado, pois voltaremos com mais verdade sobre o que poucos ousam revelar. E quero te ver na próxima operação, irmão.